Olá, boa tarde. Meu nome é Augusto Martins, eu sou servidor do Conselho Nacional de Justiça e atualmente estou à frente da gerência técnica do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ. Hoje eu vou apresentar a vocês um pouco da Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, o chamado DataJude. Vou falar um pouquinho do que se trata, seu funcionamento, sua finalidade e os próximos passos do projeto. Então, começando com do que se trata o DataJude. O que é o DataJude? O DataJude, ele é um centralizador das informações estruturadas de todos os processos judiciais do país. O que são essas informações estruturadas? São basicamente o cabeçalho do processo, que é o número do processo, a sua classe processual, os seus assuntos, o órgão julgador responsável pelo processo, né? Isso é o cabeçalho do processo. Mais os dados de partes, né? Autores, réus, seus advogados, Ministério Público, quando for o caso, Defensoria Pública, quando for o caso, quem participa do processo. Também informação hoje gravada, armazenada no DataJude. E as movimentações processuais. As movimentações processuais contam a história do processo, né? Fazendo uma comparação com o sistema, seria o log do processo judicial, né? Então, hoje faltam ainda para o DataJude, eu vou falar lá na frente como é que está essa questão, os documentos judiciais. Os documentos judiciais hoje não constam da base do DataJude, apenas as informações estruturadas. Os dados relativos aos processos judiciais no Brasil, isso para entendimento do porquê da existência do DataJude, eles são armazenados de forma descentralizada, estão pulverizados em diversos sistemas existentes dos tribunais pelo país, né? E aí, nesse sentido, há uma dificuldade muito grande na apuração de informações nacionais, justamente por causa dessa pulverização dos dados, dessa descentralização dos dados. E junto a esse problema, soma-se certas inobservâncias por parte de alguns tribunais, né, dos padrões de numeração única e categorização nacional de dados. Isso não por má vontade, mas muitas vezes por conta de sistemas legados, né, dados muito antigos, mas tudo isso se soma à questão da descentralização nesse cenário em que o DataJude tenta resolver, né, juntando os dados processuais do judiciário brasileiro em um único lugar. Ele foi instituído pela resolução CNJ 331 de 2020, né, uma resolução bem recente. Ela foi publicada em 20 de agosto desse ano, de 2020. E a resolução ela determina que o DataJude seja alimentado pelos tribunais com os dados relativos a todos os processos judiciais, tá? Físicos ou eletrônicos, sigilosos ou públicos. Tem um asterisco aqui nessa questão do processo físico, né? Como é que a gente vai alimentar o DataJude com o processo físico? É que o processo, apesar de ser físico, ele tem um sistema que faz o seu acompanhamento, né? Então, são os dados desse sistema de acompanhamento do processo físico que vem para o DataJude. Então, resumindo, todos os processos judiciais do Brasil compõem a base do DataJude. O DataJude ele observa as tabelas processuais unificadas, as chamadas TPUs, né? Tem uma resolução específica do CNJ para tratar desse assunto, é a resolução 46 de 2017, já bastante antiga, né? Que basicamente fala da classificação dos procedimentos e dos tipos de movimentos processuais, né, a serem adotados por todos os tribunais do país em seus processos judiciais, é uma padronização. Também tem a numeração processual única, que também é observada pelo DataJude, né? É uma resolução de 2008, a resolução 65. Até então, os tribunais não tinham um padrão de numeração de processo, e a resolução 65, ela veio normatizar, padronizar a numeração do processo judicial, tá?
Além disso, o DataJude observa os códigos das unidades judiciárias, que são as varas, né, as unidades que julgam processos, cadastrado no sistema corporativo do CNJ, visando dar também padronização a essas unidades judiciárias, tá? Ainda sobre a resolução 331 do DataJude, ela determina, isso é um dado importante, ela determina que a carga inicial do DataJude deverá conter, no mínimo, os processos que estejam em tramitação no Poder Judiciário e os que tenham sido baixados a partir de 1º de janeiro de 2015, certo? Então, a gente tem uma data de corte aqui do DataJude. Então, a gente fala que o DataJude armazena processos de 1º de janeiro de 2015 até a presente data. Outra informação importante é que o DataJude, a obrigação de informar os processos ao DataJude se aplica a todo o judiciário brasileiro, tá? Exceto ao STF. O DataJude, ele é composto por repositório de dados centralizado, né? Acho que eu já falei isso no meu primeiro tópico, mas além disso, ele possui serviços para recepção e processamento e validação dos dados que estão sendo mandados pelos tribunais. E, finalizando a composição do DataJude, nós temos painéis de acompanhamento do dado enviado pelo tribunal, então cada tribunal tem suas credenciais de acesso a esses painéis, né, de acompanhamento, e também o painel de qualificação dos dados. Qual a diferença entre um e outro, né? No primeiro painel, o tribunal vai ver se a informação dele foi recebida, se foi processada, se teve algum erro, se está tudo ok. No painel de qualificação, ele vai ver a qualidade do dado dele, né? A gente vai passar mais para frente sobre isso, eu vou mostrar um pouquinho das telas referentes a esses painéis. Alguns números do DataJude. Atualmente, nós temos 245 milhões de processos na base do DataJude. Tá? 9 bilhões de movimentos, mais uma vez, são aqueles registros do andamento do processo, né, como se fosse a vida do processo. Então, são 9 bilhões de movimentos processuais. E, atualmente, a gente está utilizando aí 3,2 terabytes de armazenamento. Então, já dá para ver que é bastante coisa que estamos armazenando nessa base centralizada do Judiciário brasileiro. Aqui, uma imagem do painel de acompanhamento de envios, né? A gente tem como exemplo aí um tribunal fictício, que fez uma consulta aí para verificar como é que foi o andamento dos arquivos enviados por ele, né? De 1/10 de 2020 a 31 do 10 de 2020, né? E o sistema mostra aí, quase como se fosse um log, né? Uma relação de todos os arquivos mandados pelo tribunal, né? E a quantidade de processos, essa penúltima coluna, porque um arquivo pode ter mais de um processo, né? E ele pode aí, clicando nesse botãozinho azul, verificar inclusive como é que está a situação daquele arquivo específico. É por aqui que o tribunal verifica como é que está o processamento dos arquivos enviados por ele. Se estão aguardando processamento, se já foram processados com sucesso, se foram processados com erro. Então, esse é o painel que o tribunal utiliza bastante. O segundo painel bastante utilizado pelos tribunais é o de qualificação de dados. Então, mais uma vez, utilizando o nosso tribunal aqui fictício, né? Aqui no exemplo, ele teria mandado 1.605.203 processos, tá? Aqui não é mais arquivos. E desse total, aqui no exemplo, ele está mostrando que 315.031 processos estão com inconsistência de movimentação, não possuem movimentos informados pelo tribunal, né? Algo em torno de 19,6%, né? Ele faz averiguação também de qualidade em relação aos assuntos nacionais, em relação a classes também, né? Dados de partes, se forem enviados ou não. Então, como eu falei para vocês, alguns tribunais têm sistemas antigos e, às vezes, acaba não informando algum dado, digamos assim, obrigatório, né, de parte processual, por exemplo, né. Então, esse painel ele faz um apanhado geral de como é que está a qualidade do dado do tribunal, a qualidade do dado que ele enviou. E como é
que o DataJude funciona? Como é que opera? Como é que ele recebe esses arquivos? Como é que ele processa? Bom, os tribunais, eles fazem o trabalho inicial, né? Eles processam os dados locais das suas ações judiciais e o resultado disso é formatado em arquivo XML para mandar para o DataJude. Então, o DataJude ele define o modelo de XML, esse modelo é definido lá na página do DataJude, no final da apresentação eu vou colocar o link lá para vocês, tá? E os tribunais obedecem esse formato para compor esse XML de envio ao DataJude. Esses arquivos, eles são enviados ao CNJ por meio de um serviço web, né, um web service REST, né, o DataJude recepciona esses arquivos por meio desse serviço, retorna o número de protocolo para o tribunal, fala, ó, recebi aqui o seu arquivo, grava esse arquivo, armazena esse arquivo, tá? Valida posteriormente, processa as informações e o resultado desse processamento, dessas validações, é gravado em um repositório de dados não relacional em formato JSON, tá? Nós não utilizamos banco de dados relacional para o DataJude. Nós utilizamos um banco de dados não relacional, no caso o Elasticsearch, para armazenar os dados recebidos. Bom, aqui uma pequena imagem, um pequeno diagrama do passo a passo aí, né, de como ocorre a geração das informações pelo tribunal até o armazenamento das informações do lado do CNJ, no caso pelo DataJude. Então, número 1 aí, o tribunal extrai suas informações de suas fontes de dados. Aqui tem uma informação interessante. Não são poucos os tribunais que têm mais de um sistema de processo eletrônico. Vários deles têm mais de um sistema de processo eletrônico. Isso devido a contexto histórico, né? Contratação de uma empresa para desenvolvimento do sistema, depois desenvolvimento de sistema interno, depois utilização do sistema nacional como o PJE, por exemplo, e nisso, às vezes, nem sempre é possível se fazer as migrações de dados, e o tribunal vai ficando com mais de um sistema. Então, ele precisa fazer uma consolidação desses dados, desse sistema, se for o caso, é claro, né? E fazer a preparação dos dados para envio no formato XML para o DataJude, que é esse passo 2. O tribunal envia esse arquivo XML, aqui também tem um detalhe importante, que o CNJ disponibiliza um software validador desse XML, para que o tribunal possa, antes de enviar, verificar se está tudo ok com o XML, tá? Então, digamos que esteja tudo ok, ele envia o arquivo XML, o CNJ no passo 4, por meio do DataJude, recebe o arquivo e retorna o número de protocolo para o tribunal poder acompanhar naquele painel lá de acompanhamento que eu mostrei para vocês. No passo 5, o CNJ guarda o arquivo recebido e agenda o processamento do arquivo para armazenamento posterior. Basicamente, são esses 6 passos, obviamente bem resumidos, de como ocorre a extração da informação, o preparo, o processamento e o armazenamento do lado do DataJude. Aqui uma visão um pouquinho diferente, mas basicamente das mesmas informações, né? Com o tribunal preparando o arquivo XML, enviando para o CNJ, né? Que por meio do DataJude vai fazer o armazenamento do arquivo e o processamento e gravação na base de dados aí do Elasticsearch no formato JSON. Qual a finalidade, né, do DataJude? Para que ele serve, né? Bom, algumas finalidades, alguns itens que você pode utilizar o DataJude para auxiliar, né? Ele pode ser usado na implementação de políticas públicas de abrangência nacional. É claro que por si só ele não implementa a política pública, né? Ele fornece insumos para isso. Nós temos alguns painéis que foram construídos nesse sentido. Por exemplo, o Sistema Nacional de Controle de Interceptações Telefônicas, o SNCI, é uma consulta pública, né, que respeita os preceitos legais, obviamente, afinal estamos tratando aí de uma matéria de interceptação telefônica, contendo dados estatísticos dos processos de decisão sobre interceptações telefônicas no país, né? É um painel importante
que utiliza dados do DataJude. Um outro exemplo, o Cadastro Nacional de Ações Coletivas, que chamamos de CACOL, que abrange procedimentos de ação civil coletiva, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, ele também usufrui dos dados do DataJude, né? E um outro exemplo que eu posso dar é o Observatório do Meio Ambiente. Está saindo agora, é um outro painel que tem por objetivo monitorar as ações judiciais nos 9 estados da região amazônica, né? Então, alguns exemplos do que você pode fazer com o DataJude, né, para implementação de políticas públicas de abrangência nacional. Além disso, ele pode ser utilizado, e é bastante utilizado, como fonte primária de dados para aplicação de estatísticas no Poder Judiciário, né? O exemplo, digamos, mais evidente aí é o Justiça em Números, né? Que é um diagnóstico detalhado da situação processual judicial no país. O Justiça em Números, ele hoje ainda é utilizado de uma forma a receber as informações dos tribunais, mas a partir do próximo semestre de 2021, vai passar a ler diretamente do DataJude e fazer essa aplicação de estatísticas nacionais, tá? Avaliação da efetividade no trâmite processual judicial no país também é algo que dá para se fazer pelo DataJude. Então, veja, nós temos, além da capa do processo, as informações de metadados, temos os movimentos processuais. Então, por aqui, eu consigo saber da efetividade do trâmite processual, se está tendo gargalos em um determinado tribunal, para um determinado tipo de matéria, enfim, dá para se fazer isso também com o DataJude, esse tipo de aferição. E verificar também o cumprimento das metas nacionais do Poder Judiciário, como, por exemplo, julgar mais processos distribuídos, julgar processos mais antigos, priorizar o julgamento das ações coletivas e por aí vai. Aqui só alguns exemplos dos painéis, o painel de interceptação telefônica, CNCI, painel do CACOL, né, das ações coletivas, e o painel de ações ambientais, alguns exemplos que eu falei anteriormente. E quais são os próximos passos, o que vem por aí em relação ao DataJude? Bom, a API pública para consulta de processos judiciais, né, já é previsto inclusive em portaria aqui do CNJ, vai conter os dados da capa do processo, número do processo, classe processual, assuntos, movimentos, né? Mas serão resguardados, né, os procedimentos sigilosos e os dados das partes por conta da LGPD, né? Isso não vem na consulta pública. Nós vamos fazer também a centralização do conteúdo de documentos judiciais, é o que falta para a gente fechar aí o escopo do processo, né? Como eu disse lá no início, hoje nós trazemos apenas os metadados de processos judiciais e já estamos trabalhando para trazer o conteúdo dos documentos judiciais. A gente acredita, só para efeito de comparação daquele tamanho da base de dados, né, que hoje está em 3,2 terabytes, que isso vai pelo menos triplicar o tamanho da nossa base de dados, mas vai trazer como contrapartida, né, uma quantidade muito enriquecedora de informação por meio dos documentos judiciais. E a centralização desse conteúdo dos documentos judiciais vai permitir a aplicação de algoritmos de inteligência artificial. Também é um dos passos previstos aí na utilização do DataJude, tá? De forma nacional. Além disso, o DataJude vai permitir emissão unificada de certidões judiciais, então o cidadão não vai mais precisar tirar sua certidão no Tribunal X, Y, Z, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, na Justiça Eleitoral, vai ser possível ele tirar uma certidão unificada por meio do DataJude. E a consulta pública centralizada, que nada mais é do que o front-end, né, a tela para aquela API pública para consulta de processos judiciais. Então, esses são alguns exemplos do que vem por aí em relação ao DataJude. Alguns links aqui para a gente, que a gente colocou para quem tiver curiosidade de saber um pouco mais, o site do DataJude, das tabelas unificadas, das TPUs e das resoluções que foram faladas durante essa apresentação, tá? Quem tiver interesse, aí estão os links para saber um pouco mais a respeito do DataJude. E vou terminando minha apresentação por aqui, vou me encaminhando para o final.
Gostaria de agradecer em nome do Departamento de Pesquisa Judicial de Pesquisas Judiciárias do CNJ, tá? Em nome do departamento, agradecer ao CONIP pela oportunidade da apresentação e me colocar à disposição para eventuais dúvidas que se tenha a respeito do DataJude. Muito obrigado.